Talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, mas nós saímos do Brasil dia 30 de dezembro. Essa viagem ela já era para acontecer desde antes da pandemia. Ela acabou não acontecendo, era uma viagem que era para acontecer em 2019, depois ela era para acontecer em 2020, né? E aí não só a nossa vida, mas a vida de todo mundo acabou pausando, né? Durante todo esse tempo aí de pandemia. E a questão é que nós conseguimos aí realizar essa viagem no final do ano passado, né? Dia 30 de dezembro. E estamos aqui desde o dia 31 de dezembro, então amanhecemos aqui. E vamos embora no dia 30 de janeiro, então ainda temos aí mais uma semaninha, alguns dias aí de Estados Unidos. Vamos embora no dia 30 de janeiro para casa. Bom, e uma das coisas que muitas famílias passam durante as férias é o meio de transporte, né? Como que elas vão chegar lá no destino delas. E claro que para você vir aqui para os Estados Unidos, você ou para outro país que não seja aí Argentina, Paraguai, Uruguai, você precisa vir de avião, né? Então, nós fizemos uma viagem de avião. Uma viagem internacional de avião é sempre uma viagem cansativa. Para os pais de crianças autistas, então, é uma viagem com um quê de desafio aí um pouco maior, né? É inevitável. Não tem como, né, você não enfrentar desafios, você tem que ficar dentro de um avião por 8 horas ali sentado, naquele espaço pequeno. Então, muitas vezes vai ser um desafio para muitas famílias. Peraí que um mocinho veio aqui falar comigo. Fala, amor. Quando você lembrar, então me chama. Ele disse que esqueceu o que ele ia falar comigo. Benício que tá aqui. Então, gente, estejam preparados. E durante os dias, né, que eu até postei, o dia que a gente tava no aeroporto, o que acontece? Daqui uns 40 minutinhos. Então, tá, pede o Diogo. Te amo. Então, gente, o que acontece? Perdão, mas eu tô aqui sozinha com os meninos, eles estavam ali brincando e Diogo foi ali no supermercado comprar uma carne. Então, gente, muitas coisas que eu recebi no meu direct foram muitos pais pedindo dicas, né? E se cobrando também de algumas coisas relacionadas a como lidar nessas situações em avião, por exemplo, né? Bom, para quem, né, pode pagar uma passagem executiva, que é 1% da população, é muito mais fácil, né? Porque você tem mais espaço dentro do voo, você tem maiores comodidades. Mas nós, réis mortais aí da sociedade, geralmente não vamos voar de executiva, vamos voar em voos convencionais, né? Na classe ali convencional. Então, gente, assim, esteja preparado, né? Planeje essa viagem já conhecendo bem seu filho. Você acha que vai ser melhor para ele vocês voarem à noite? Você acha que vai ser melhor para ele vocês voarem durante o dia? Então, assim, para a dinâmica da nossa família, era melhor o nosso voo à noite, o voo noturno. Por quê? Porque durante esse período eles já iam dormir. Então, é mais fácil, então, para a dinâmica da nossa família. Mas pode ser que você olhe que para a dinâmica da sua família não seja. Então, já faça esse planejamento. Claro que tem coisas que às vezes a gente acha que vai ser de um jeito e acaba não sendo. Então, assim, pense no que é melhor para a dinâmica da sua família. Outro ponto que a gente precisa considerar é a questão da alimentação durante o voo. Então, é um voo de 8 horas. Então, no nosso caso, a gente prefere um voo noturno, por quê? Porque a gente consegue já dar o jantar do Dioguinho antes do voo. Então, esse voo que a gente pega é um voo que ele sai quase meia-noite do Brasil. E para retornar, a gente vai sair daqui por volta de 7h25 da noite.
Então, assim, ambos são horários que você consegue dar a comida para a criança antes do voo. Por quê? Porque no voo pode ser que não vai ter o tipo de comida que o seu filho ou filha coma. E aí, uma coisa interessante de vocês saberem é que vocês até podem pedir alguma alimentação especial pro voo, para a companhia aérea, né? Uma vez quando você vai viajar, muitas famílias pedem muitas vezes descontos, né? Porque nós temos a legislação brasileira, onde existe um desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência, certo? E o autismo é considerado pessoa com deficiência. Quando você pede esse desconto, para que você tenha esse desconto, você vai precisar de um documento, você vai precisar que um médico, ele faça um documento que se chama MEDIF ou FREMEC. Existem 2 tipos diferentes de documentos, tá? Então, assim, tô só dando dicas gerais aqui para vocês, desde essa parte da alimentação até a questão das passagens, só para que vocês possam já saber e depois pesquisar mais a fundo. E aí, por que eu entrei nessa questão de falar sobre MEDIF e FREMEC? Porque quando você tem essa documentação que fala que o seu filho tem alguma necessidade especial, você pode pedir uma alimentação especial. Só que a questão é que muitas das vezes a companhia, ela vai dizer para você que ela não consegue te fornecer essa alimentação especial que você precisa. Então, assim, o que as companhias falaram pra gente é que essas refeições, elas são terceirizadas. Então, assim, é possível fazer algumas coisas de alimentação especial no que tange a sem glúten, sem lactose, mais por essa linha, mas não pra linha da questão da seletividade alimentar que a gente tem no autismo, que é, ou seja, aquela criança só comer aquele determinado alimento, daquela determinada forma. Então, isso vai ser um pouco difícil vocês conseguirem nas companhias. Então, por isso que o horário do voo faz toda a diferença quando vocês vão pensar na questão da alimentação. Num voo de 8 horas, ainda é mais tranquilo. Agora, pensa se a gente estiver falando de um voo de 12 horas, um voo maior. Aí, mais complicado vai ficar essa questão da alimentação. Uma coisa que a gente fez e deu certo, e aí vocês poderão encontrar diferentes situações, a depender de qual aeroporto que vocês vão embarcar, é vocês levarem a comida. Uma comida que vai ser muito provavelmente comprada, feita fora ali da sala de embarque. Então, o que a gente levou? A gente levou pão francês, que é uma coisa que o Dioguinho come. Então, ele come pão francês puro. Então, nós levamos um saco de pão francês puro e eles deixaram, sim, a gente passar lá no raio-x, lá na segurança do avião, com este pão francês. O que não pode levar é líquido para dentro da sala de embarque, que geralmente eles, enchem mais o saco. Então, para que ele pudesse tomar o leite dele, que geralmente ele toma o leite da Pira Kids, que é uma empresa ali de Goiás, então que tem muito ali em Goiás o Pira Kids, e é o que ele estava acostumado a tomar. Isso eu já não consegui passar com o Pira Kids. Eu poderia passar com vários potinhos de Pira Kids de 100 ml, ia dar um trabalho danado, e aí você tem um limite de quantidades de líquido que você pode levar na sala de embarque dentro desses 100 ml. Mas, aí o que acontece? Eu já tinha conversado com ele sobre isso, que ele ia para um país novo e que aqui nos Estados Unidos não teria Pira Kids, então que ele teria que tomar um leite diferente. Então, olha quanto o nível de detalhe, o nível de trabalho, o nível de questões e situações que uma família que tem um filho autista, ela passa para fazer uma viagem, né? Então, assim, não basta ser qualquer achocolatado, tem que ser o achocolatado daquela marca específica. Então, assim, até hoje ele está falando disso. Por que que aqui nos Estados Unidos não tem Pira Kids? Então, essa preparação, gente, essa quebra de rotina, essa quebra de
usar sempre as mesmas coisas, das marcas. Isso é uma coisa que vocês, família, precisam colocar isso no dia a dia de vocês. Porque se esse treino ele não começar a acontecer desde o dia a dia, o que vai acabar acontecendo? Essa criança, esse adolescente, esse indivíduo nunca vai ser exposto a essas situações. E aí essa família vai acabar se privando dessas situações, vai acabar não querendo se expor a isso e não viajando, né? E isso muda toda a dinâmica da família. E essa questão do Pirakids, ele poderia acontecer mesmo no Brasil. Por quê? Porque não é todo lugar do Brasil que tem Pirakids, que você acha Pirakids com facilidade. Então, o que a gente costuma fazer quando nós fazemos viagens no Brasil? Nós levamos caixas e caixas de Pirakids. A gente leva. Só que por que a gente consegue levar? Porque geralmente a gente viaja de carro. Então, dentro do Brasil, nós somos acostumados a fazer viagens de carro. Então, a gente leva tudo aquilo que a gente sabe que a gente não vai encontrar com facilidade para a cidade que nós vamos. Então, olha o nível de detalhamento, o nível de minúcias de situações que só quem tem filho autista ou quem trabalha com autista sabe e passa por essas situações e a gente precisa planejar. Isso é importante de ser ensinado, é uma habilidade importante de você ser ensinada. Gente, e a rigidez comportamental, ela é tão forte, ela é tão intensa nos autistas, que assim, só a pessoa vendo pra crer, sabe? Só quem passa por aquilo ali, que consegue entender o nível de rigidez tão grande que existe naqueles comportamentos. É algo assim, é uma coisa de outro mundo, é uma rigidez muito grande. Traz um sofrimento pra essa criança, pra esse adolescente, muito grande, assim. E aí isso vai desregular todo o comportamento dele. E aí, às vezes, você vai falar assim, nossa, mas como ele faz estereotipia, nossa, como ele tá agitado, nossa, quanta estimulação. Às vezes, nem é pela estimulação das coisas que ele tá vendo ou que ele tá vivendo, mas é por causa de todo o desequilíbrio de não ter aquilo que ele está acostumado a ter. Seja o leite, seja uma comida específica, seja um copo específico. Justamente, Regina, e às vezes as pessoas rotulam essa criança de mal criada, de mimada, que os pais não dão educação para os filhos. Então, assim, tudo isso acontece e tudo isso a gente, esse planejamento, essas conversas, essa quebra, toda essa preparação, ela precisa acontecer muito antes da viagem, muito antes, gente. Às vezes a gente vai passar um ano inteiro trabalhando com uma criança para preparar ela para uma situação específica que ela vai viver no final do ano, num feriado específico. Então, tudo isso precisa ser parte do objetivo de intervenção, sabe? Então, assim, com relação ao leite, o que eu fiz? Eu levei leite ninho e achocolatado em pó e misturei e fiz o leite no voo para ele tomar. Ele, inclusive, nem tomou à noite, ele costuma tomar o leite antes de dormir e toma de manhã quando acorda. Acaba que à noite ele nem tomou no voo, mas tomou de manhã. Dessa vez agora eu quero dar no voo à noite, porque o voo vai ser mais tarde, o voo vai ser mais cedo, perdão, o voo vai ser às 7h pouca da noite. Então eu já quero dar para ele sim tomar o leite dele, porque senão ele vai ficar muito tempo sem comer. E outra coisa que eu não sei também é se a gente vai conseguir embarcar daqui dos Estados Unidos com pão francês. Não sei, tá? Então isso é uma coisa que depois eu conto pra vocês como que vai ser. Do Brasil pra cá, a gente conseguiu embarcar com pão. Agora, daqui pro Brasil, eu não tenho certeza como que vai ser esse procedimento dentro daí do raio-x. Claro que eu vou explicar, claro que nós temos o documento de laudo, que é o FREMEC, esse documento que você emite, né, quando você vai fazer uma viagem internacional, que a própria companhia emite para você e você precisa de um médico para assinar. Mas já dando essas dicas aí para vocês e essas orientações. Então, gente, pense que você precisa conversar. Então, assim, o tempo todo, durante todo o ano de 2022, eu tô perdida ainda, porque é 23, mas eu não tô escrevendo data, não tô ligada com dias, então, assim, minha cabeça tá meio doida, meio zoada. Mas, assim,
Durante todo o ano de 2022, a gente passou o ano de 2022 conversando com ele sobre isso. Olha, filho, você precisa experimentar coisas novas. E assim, conversando num nível que ele entenda e falando coisas que a gente sabe que ele já tem compreensão para entender, tá? Então, por isso que nós fizemos isso conversando com ele, falando com ele. Então, pode ser que você tenha crianças que não vão ter esse nível de linguagem, então você vai ter que usar de outras estratégias, estratégias mais visuais, estratégias mais práticas ali, tá? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, durante todo esse ano de 2022, a gente já sabia que nós viríamos para os Estados Unidos, nós passamos trabalhando isso com ele. Você precisa experimentar coisas novas, você precisa aceitar coisas novas. Porque se você não aceitar, então não vai dar para você viajar. Você quer tanto ir para os Estados Unidos, você quer ir para os passeios, você quer ir para as coisas que você quer fazer, mas para isso você vai precisar aceitar coisas novas. Você vai comer comidas diferentes, você vai tomar um leite diferente. Então a gente já vinha conversando sobre isso com ele o tempo todo. E sempre partindo de um ponto de interesse dele, do porquê que ele queria vir para os Estados Unidos. O que ele queria fazer aqui? O que ele queria fazer nessa viagem? Que era tão importante para ele, que para ele valeria a pena que ele se acostumasse com o novo e aceitasse, pelo menos, né? Talvez não se acostumasse no primeiro momento, mas para que ele aceitasse o novo. Então, tudo isso a gente foi trabalhando e é um trabalho de formiguinha quase todo santo dia, tá? Então, assim, não é fácil, é extremamente cansativo, sabe? Eu não vou mentir pra vocês, assim, exercer a maternidade e a paternidade não é uma coisa fácil, né? Dioguinho tem 11 anos, Paula. A aceitação dele já vou contar. Ele tem 11 anos. Ele tem 11 anos. Meu Deus, eu tô perdida. Se ele fez 11 ou se ele fez 12. Não, ele fez 11. Ele fez 11 anos. Tô a louca da mãe que não sabe nem a idade certa do filho. É porque ele fez aniversário em dezembro, então eu tô... Então, assim, é extremamente cansativo, gente. Educar, né, exercer a maternidade, a paternidade, é muito cansativo. Você ser mãe e pai em tempo integral, você ficar 24 horas por dia com o seu filho, é muito cansativo, né? Tem pessoas que vão falar que, ai, meu Deus, é maravilhoso, é uma dádiva de Deus. Sim, é maravilhoso, filhos são uma dádiva de Deus e tudo, mas é muito cansativo, é muito estressante. E você conviver com autista, com a sua rigidez comportamental, com a sua repetição de falar a mesma coisa 20 vezes, é cansativo, é extremamente cansativo. É cansativo para nós pais, é cansativo para quem trabalha com eles, é muito cansativo. Então, assim, a gente tá muito agora na fase de falar para ele, olha, você já falou isso, não precisa falar de novo. Você fala uma vez só, já tá bom. Então, assim, por quê? Porque ele tá nessa da repetição. Se é uma coisa, ele quer falar aquilo 20 vezes. Então, assim, quando ele fixa um interesse, quando ele fixa em algo, ele quer falar só aquilo, ele quer falar aquilo 20 vezes, né? Então, às vezes ele fala assim, mãe, eu tô economizando, né? Mãe, eu tô economizando, né? Eu tô economizando bem, né, mãe? Passa 2 minutos. Mãe, eu tô economizando, né? Então, assim, filho, sim, você está indo bem, tá? Mas você já falou, não precisa falar de novo. Aí ele me perguntou assim, mas como que eu falo isso de uma maneira diferente? Então, ou seja, ele quer falar a mesma coisa, só que usando palavras diferentes. Vê se ele é bobo, né? Então, gente, é muito cansativo, tá? Então, pra nós, pais que vivemos aí esse batidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, pais assim que viajam, fazem férias com os filhos, eu não tenho nenhum preconceito, quem viaja sem filho tá tudo bem, tá? Eu só não consigo fazer isso. Eu e meu marido, a gente não consegue fazer isso. Mas tudo bem quem faz. Então, assim, mas pais que exercem
verdadeiramente a maternidade e a paternidade, que vão estar ali 100% ali muito presentes na vida dos filhos, é muito cansativo, né? É claro que você tem sim um retorno de você fazer essa entrega, de você tá ali todo o tempo ensinando, tá no presente, mas é muito cansativo, né? Eu brinquei que eu falei que agora eu preciso de férias das férias quando eu voltar. Mas acaba que as minhas férias das férias é trabalhando mesmo, só do fato deles estarem na escola ou estarem, né, o Dioguinho fazendo as atividades dele, o Benício fazendo as dele, já acaba sendo um descanso. Então, a gente precisa, tudo isso para dizer para vocês que não tem terapia no mundo que vai substituir todo esse intensivão e essa participação ativa dos pais e se colocar nessas situações, né? A aceitação dele com relação a tudo isso tem sido muito positiva. Então, assim, para a viagem do avião, né? Aceitar tomar o leite diferente no avião, a viagem em si do avião foi muito tranquila, muito tranquila. Ele se comportou muito bem, ele ficou muito bem. Então, assim, algumas coisas assim que a gente fez, toda essa preparação antes, de ele saber exatamente o que ia acontecer, o que ele podia esperar, e toda essa preparação foi feita conversando com ele, falando com ele, conversando, explicando como que ia acontecer cada coisa. Desde o momento que a gente saiu de casa, a gente viajou numa sexta-feira de manhã, saímos de casa por volta de 5 da manhã, pegamos o carro, viajamos de carro, de Goiânia até Campinas, até o aeroporto de Viracopos. E lá a gente tomou um banho no aeroporto mesmo, no hotel do aeroporto. E depois a gente jantou no aeroporto e depois embarcamos, né? Fomos para a sala de embarque e pegamos o voo. Então, assim, ele aceitou muito bem, ele ficou muito bem. Durante o voo, ele assistiu lá os vídeos que tinha na televisão do avião. Levamos um fone, né? Uma coisa assim, lembrem-se sempre, levem fones, tá? Fones grandes, não aqueles fones que entram só aqui no ouvido. Tem que ser fone de fio, tá? De cabo. Então, levem fones confortáveis para colocar no ouvido da criança, para que ela possa assistir o desenho dela. Seja no tablet dela, seja na televisãozinha do avião. Então, levem isso. Conversem com o médico. Se você teria problema, você dá uma melatoninazinha para ajudar a criança a dormir, né? Algo nesse tipo, algo nesse sentido. Se for uma criança que tolera bem máscara, né? Por causa da luminosidade na hora da criança dormir. Então, todas essas são aparatos, são coisas que ajudam. Outra coisa que para ele foi muito difícil aceitar foi a quantidade de coisas que ele ia trazer. Então, isso foi uma novela lá em casa. Ele ficou semanas falando disso, indignado, que ele não podia levar tudo que ele queria levar no avião. Então, ele precisou de um tempo para ele lidar com isso, para ele aceitar emocionalmente que ele não podia trazer todas as coisas que ele queria. Então, ele tem essa questão de ter as coisas dele junto com ele, né? De ter 50 mil dinossauros que ele coloca dentro de um osso e guardadores de plástico, enfim, ele queria trazer muitas coisas. Então, obviamente, não ia ser possível ele trazer todas essas coisas. Então, ele levou um tempo, ele levou umas 2 semanas até ele processar, ele pensar sobre isso, ele aceitar para ele sobre isso, que ele não poderia trazer tudo. Então, nesse dele processar tudo isso, foi ele ficava repetindo para ele mesmo, né? Do tipo assim, não posso levar tudo no avião, né? Não dá para levar tudo, né? Eu também vou comprar coisas lá. Não posso levar. Eu vou escolher os especiais. Eu vou deixar alguns vigiando a casa. Então, durante as semanas que antecederam a viagem, ele ficava repetindo essas coisas, seja para ele mesmo, seja para nós.
Então ele falava sobre isso e a gente reforçava com ele, conversava com ele. Então assim, ó, haja paciência, né? Então haja, ó, persistência de você estar ali falando. Então, preparação. Outra coisa que muitos pais ficam preocupados, né? Que os profissionais, infelizmente, fazem um desserviço de fazer isso, é a questão de usar ou não tablet. Pelo amor de Deus, gente, você tá dentro do avião. Deixe o seu filho, dê pra ele o que ele precisar para ele se sentir confortável, para ele se sentir tranquilo. Se é tablet, seja o que for permitido dentro do avião, dê pra ele. Então, assim, pelo amor de Deus, deixa o menino jogar, deixa o menino ver tablet, deixa o menino fazer aquilo que traz uma sensação de prazer e bem-estar pra ele, né? Então, assim, o momento do avião não é o momento de você querer ali gourmetizar demais o negócio, não, porque já é um ambiente complicado, é um ambiente pequeno, você tá com muitas pessoas, então não tem como ficar fazendo isso, sabe? Então, assim, essa preparação, ter aquilo que a criança gosta. E, assim, vai no que a criança gosta, no que a criança gosta. Não no politicamente correto, que a sociedade acredita que o seu filho deveria gostar. Ai, que bom seria, né? Se a minha criança sentasse e começasse a ler Shakespeare, né, aqui no avião, durante todo o voo, por 8 horas e não se mexesse. Não, gente. Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Então, assim, parem com isso. Então, pensem nisso, sabe? Planejem-se, organizem-se. Assim, em termos de estereotipias, né? Ele fez algumas estereotipias durante o voo, mas a gente conseguiu controlar, falando pra ele ficar quietinho, que agora as pessoas estavam dormindo. Então, assim, foi um voo, assim, que a gente sobreviveu muito bem. Espero sobreviver da mesma forma o de volta, se Deus quiser. E olha que assim, gente, nosso voo foi um voo super atípico. Quando a gente chegou aqui, eu contei pra vocês que morreu uma pessoa no nosso voo. E ele percebeu isso, sabe? Ele sacou. E assim, isso não foi dito publicamente pelo comandante. Mas logo quase com o voo chegando aqui nos Estados Unidos, uma pessoa morreu dormindo. E a gente teve que ficar mais de 2 horas dentro do voo, presos, até que a polícia liberasse a gente. Então, assim, foi um voo mega atípico. E ele ficou muito bem durante, mesmo com tudo isso, que é uma coisa que tá, né, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a passar por uma eventualidade dessa num voo. Não é algo comum, graças a Deus. Então, assim, mesmo com tudo isso, ele já tinha criado a expectativa de que a gente tinha chegado, de que a gente ia descer e de repente a gente não podia mais descer. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha choro, não tinha vela, não tinha o que fazer. E a gente não sabia quanto tempo a gente ficaria ali preso dentro do avião. Então, assim, os pais manterem a calma, né? Então, assim, a gente manteve ali a calma naquele momento, explicou pra ele, uma pessoa passou mal. E ele percebeu, sim, eu e o pai dele não falamos pra ele, mas ele percebeu e ele falou assim, alguém bateu as botas? Que ele tá com isso de falar que... Ele fala que uma maneira de não falar que a pessoa morreu, uma maneira diferente, uma maneira mais leve, segundo ele, é falar que bateu as botas. E ele falou. E aí a gente falou pra ele, filho, não pode falar isso alto, tá? Não podemos falar isso. Então, a gente conseguiu, conversando com ele, que ele continuasse assistindo as coisas que ele estava assistindo na TV do avião. Nesse ponto, ele já queria celular, tablet, só que a gente estava sem internet naquele momento. Naquele ponto que a gente estava, não tinha internet ainda no sistema que a gente tinha contratado. Então, ter um chip também que você já tem internet desde o momento que você pousa ali naquele país faz toda a diferença para que você possa distrair a criança de outras formas, né, com coisas que ela goste. E tudo isso aconteceu e assim, mesmo assim, ele ficou muito bem. Aí eu dei o leite pra ele aceitou assistir e foi indo até o momento que liberaram a gente pra poder descer. E aí depois pegar a mala,
e fazer o processo, né, da imigração. Então, ele ficou muito bem, muito tranquilo. Foi muito bacana também a atitude da policial lá da imigração, que ela chamou ele e ele não tava indo na fila, né? Era pra fila andar e ele não tava andando. E ela ficou meio assim. E aí eu peguei e expliquei pra ela. Falei, olha, desculpa, meu filho é autista. Por isso que ele não te respondeu. Aí ela falou assim, por que vocês estão nessa fila? Não era pra vocês estarem nessa fila. Podem vir aqui comigo. Aí eu falei assim, não, tudo bem, tá tudo certo. E aí ela não deixou a gente ficar na fila. E a gente passou na frente de várias pessoas. Até brinquei, né, que o Zezé de Camargo com a esposa dele estavam no nosso voo. E o Zezé de Camargo ficou lá na fila, lá atrás. A estrela lá do aeroporto, ali pra polícia de imigração, era o Dioguinho, não era o Zezé de Camargo. A gente até morreu de rir disso. Então, assim, ela foi muito bacana com a gente, passou na hora de fazer os procedimentos que tinha que fazer com ele, que é tirar foto, ela brincou com ele, foi super, super tranquilo. Mas nem sempre nós pegamos pessoas tão compreensivas assim e que sabem, né, da realidade. Uma coisa que eu sinto aqui nos Estados Unidos que é diferente é que vários locais que eu chego e eu falo, não, é porque meu filho é autista e tudo, as pessoas já entendem, já sabem o que é o autismo e isso muitas das vezes levam com que elas te tratem de uma maneira diferente, com um pouco mais de consideração. Então, isso é uma coisa, né, positiva pra gente que precisa desse apoio extra aí necessário, sabe? Então, assim, gente, sabe, falando de toda essa parte, assim, de viagem, né, de voo, ele aceitou muito bem, todas essas mudanças, todas as questões, a gente passou 15 dias praticamente na estrada, a gente passou 2 semanas viajando, rodando em vários locais dos Estados Unidos. Nós também fizemos visitas para algumas pessoas, estivemos em restaurantes com algumas pessoas e ele também ficou super bem, super entendeu. E claro que a gente sempre coloca isso junto com algo que seja prazeroso para ele. Então a gente sempre deixa ele, claro, assistir os vídeos dele, fazer o que ele quer ali dentro no iPad dele. E a gente também sempre coloca logo depois desses compromissos algum passeio que ele goste. Então, geralmente, ir comprar uma coisinha que ele gosta, né? Um passeio ali, geralmente é comprar, né? Então, ele tem esse consumismo aí, né? Exacerbado, quer colecionar as coisas. E claro, né? Tá encantado vendo coisas diferentes. Quando ele veio aqui, ele não tem tantas lembranças, ele era mais novinho. Nós viemos aqui em 2018. Então, claro que aqui tem muitas coisas diferentes que qualquer criança ficaria, né, encantada. Então, assim, a gente sempre busca fazer essas trocas, né? Colocar, geralmente, algo que não é tão bom pra ele, que ele não goste tanto, logo depois, né, de algo que... E logo depois a gente coloca algo que a gente sabe que ele vai gostar muito, pra ele colocar isso, saldo como uma experiência positiva daquilo que ele viveu. Claro que muitas conversas, muitas, você repetir a mesma coisa várias vezes, né? Você aceitar que ele repita, você aceitar que ele faça as estereotipias dele, porque sim, muitas vezes isso é uma forma dele se autorregular. Então, assim, gente, só quem vive, né? Eu tenho a oportunidade de ter as duas experiências, né? Enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto alguém que estuda essa área. E a gente sempre tem que balançar aquilo que a gente estuda com aquilo que a gente vive, né? Porque a vida não é um paper, né? A vida não é um artigo científico. Então, a gente precisa sempre pesar o científico, o acadêmico, o conhecimento técnico, o conhecimento teórico com a realidade prática, com aquilo que a gente vive realmente na real, né? Então, muitas vezes a gente vai colocar à prova aquelas estratégias técnicas, teóricas e ver se elas de fato vão funcionar. Em algumas situações elas vão funcionar, em outras situações elas não irão funcionar. Então, tudo isso a gente precisa pesar, refletir. Então, assim, esses seriam alguns aprendizados, sabe? Algumas ideias e algumas coisas que a gente passou aí durante esse tempo, que eu espero que sirva
de lição, de conhecimento, de dicas que agregue aí pra vocês. E uma coisa assim muito importante que eu queria fechar essa live falando com vocês é sobre as expectativas que a gente coloca nos nossos filhos. Principalmente quando você faz uma viagem mais tradicional que muitas pessoas fazem. Então, assim, a gente geralmente, a nossa família, a gente não costuma fazer viagens tão tradicionais. Nesse momento agora, a gente tá fazendo uma parte tradicional, que a gente tá em Orlando, a gente vai na Disney, a gente foi na Universal essa semana. E é uma coisa que, né, você vê muito brasileiro. Eu falo que existem 3 línguas que você ouve nesses parques: inglês, espanhol e português. Então, assim, é o lugar que você mais escuta português. A gente, né, foi num monte de lugares dos Estados Unidos que não é comum das pessoas irem viajar. E assim, uma coisa que você precisa entender é o que funciona e qual é a dinâmica da sua família, o que funciona para sua família. Não aquilo que de repente você colocou na sua imaginação que seria assim. Você sonhou que o seu filho iria em todas as atrações, você sonhou que o seu filho tiraria foto com personagens, você sonhou que o seu filho curtiria muito estar ali. E pode ser que o seu filho não curta esses passeios, não curta esses locais, que ele curta outros locais, que ele não queira ir pra Disney, que ele ache mais legal ir no zoológico ver crocodilo. Então, assim, talvez você planeje uma viagem porque você gostaria de ir, porque você gostaria de fazer uma refeição com os personagens. Mas não porque aquilo é algo que pro seu filho é o que ele gosta e é o que é importante. E assim, tá tudo bem se pra você é um sonho seu ir pra Disney, fazer determinadas coisas, tá tudo bem. Eu já tive esse sonho também, né? Mas assim, hoje eu tenho outras coisas que eu acho mais interessantes, que eu acho mais legais. Mas isso é só uma questão da gente, assim, aparar as expectativas de como que os nossos filhos vão reagir. Porque tem muitas famílias que vêm pra cá e elas ficam extremamente frustradas, né? Famílias de autistas, e elas ficam frustradas. Porque elas criaram uma expectativa que o filho reagiria de uma forma e o negócio sai totalmente o contrário. A criança só chora, não quer ficar, você tem que ir embora mais cedo, você perde seu ingresso, você pagou caro pra estar ali, a gente sabe, dinheiro não é fácil. Então, assim, apare as suas expectativas e veja se a seleção de lugares que você escolhe para ser as férias da sua família é realmente aquilo que se adequa melhor à realidade da sua família, à realidade do seu filho, aquilo que ele gostaria de fazer, aquilo que ele gosta. Claro que você, enquanto pai, enquanto mãe, também tem direito de fazer aquilo que você gosta. E é importante você ensinar o seu filho que de repente ele vai estar num lugar que ele não gosta muito naquele momento, mas que ele vai fazer isso porque aquilo é importante para o pai, aquilo é importante para a mãe, ou para o irmão, ou para os irmãos. Então eu queria muito também finalizar trazendo essa ideia para vocês. Esses ensinamentos que nós precisamos ter para os nossos filhos, o sacrifício que uma família faz em prol de outro membro da família. Claro que se o seu filho tiver também, né, gente, a capacidade de compreensão disso, isso também a gente precisa levar em consideração. E se também você não está colocando ele e expondo essa criança a algo que para ela é muito ruim, a algo que faz muito mal para ela. Então, assim, busque entender se existe algum tipo de adaptação que vocês consigam fazer, de repente um fone de ouvido, porque esses parques são muito barulhentos, ter alguém para ficar ali num local sentado mais reservado. Então, existe algum tipo de adaptação que vocês conseguem fazer para tornar esse passeio mais legal para o seu filho, para que ele consiga ir e toda a família consiga ir? Apare as suas expectativas, reflita naquilo que é importante para cada membro da família, entendeu? Então, assim, pense nisso, sem agredir, claro, a individualidade e aquilo que, de repente, é uma linha que você não consegue cruzar, que, de repente, determinada criança não vai conseguir cruzar por causa da quantidade de estímulos, o barulho, às vezes, pode ser demais, as luzes pode ser demais, ser muitas coisas, né? Às vezes a sua família não vai ser aquela família que vai ficar no parque do momento que ele abre até o momento que ele fecha. A minha família não é esse perfil de família. Então, todas essas são expectativas e planejamentos que uma família, quando ela vai passar férias em qualquer destino,
ela precisa fazer. Mas especialmente esses destinos aí de parques, esses destinos mais clássicos, que às vezes a gente acha que vai ser o sonho de qualquer criança conhecer, e às vezes não vai ser o sonho da sua criança, seja ela autista ou seja ela neurotípica. Então, se tem uma mensagem que eu queria muito finalizar, é falando sobre esse aparar de expectativas que as famílias têm que ter quando a gente pensa numa viagem, né? Em 2018 eu passei por isso, então eu me entendi um pouco melhor nessa esfera de parques, de passeios, de viagem internacional. E agora eu vim para essa viagem muito mais tranquila com relação a isso. Mas que eu sei que muitas famílias têm essa dificuldade, trazem essas queixas para os terapeutas, porque o seu filho não vai ser curado do autismo, porque não existe cura. Então, mas esse ser humano, ele pode passar por fases diferentes, momentos diferentes, os seus gostos e preferências mudarem. E também a forma como ele é sensível ou não a determinados ambientes e contextos e situações. Então, pensem sobre isso, terapeutas, sejam sensíveis a estes pontos na hora de conversar com os pais, na hora de trazer para os pais. Os pais falaram que vão fazer uma viagem. Façam esse aparar de expectativas para que depois essa família não se frustre. Tá certo? Prometo voltar por aqui, porque eu tenho muito mais coisa para falar com vocês, principalmente coisas relacionadas ao início do ano escolar, adaptação de materiais. Semana que vem, vou ter que lidar com um problema aí relacionado a material, e eu tô aqui tirando forças para lidar com isso, e quero compartilhar com vocês também essa realidade aí de material. Sei que é início de ano escolar, então a gente vai ter muito trabalho aí pela frente, temos muita coisa para fazer aí nos próximos meses, tá? E não se esqueçam, conhecimento é a chave. Se já é difícil com conhecimento, imagina sem. E tenha ao seu lado pessoas que queiram te passar esse conhecimento, né? Seja eu, seja outra pessoa, mas pessoas que verdadeiramente, que do fundo do coração, queiram te passar esse conhecimento, queiram fazer com que essa ideia, com que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas. E não é todo mundo, às vezes tem pessoas que querem passar a mensagem, mas que não tem o conhecimento técnico para passar. Tem muita boa vontade, mas não tem o conhecimento técnico para passar. E isso é difícil, é complicado. Então, assim, não tem outro caminho que não o do conhecimento. Por isso que eu fico tão sedenta e eu não consigo ficar sem, porque esse é o único jeito, tá certo? Beijo. Quem sabe amanhã eu consigo vir aqui também conversar com vocês sobre essas questões de escolares. Essa preparação aí pro ano escolar. Né? Quem sabe amanhã à noite, vamos ver como é que amanhã à noite, à tarde, enfim, estamos aí com 2 horas de diferença. Se eu consigo passar aqui pra vocês, porque eu tenho tanta coisa que eu tô me sentindo muito inquieta que eu quero trazer pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, boa noite, tchau, tchau.